que ainda não falei, né? Então, hoje a gente vai continuar funções orgânicas. A gente vai falar de 3 funções oxigenadas: álcool, enol e fenol, nomenclatura e alguns exercícios, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? A gente só viu, né? A única função que a gente viu mesmo foi hidrocarboneto. Então, a gente vai ver aqui essas 3 hoje, e depois a gente vai ver o que faltar aqui. Geralmente de acordo com o grupo funcional para a gente ir associando as coisas e diferenciando, tá bom? Então a gente vai ver aqui primeiro, porque o álcool desses 3 é o mais comum que a gente vai ver, né? Então, e tá mais no nosso dia a dia também. Se a gente pensar aí no etanol, né? No álcool etílico que está assim todo dia nos nossos dias, principalmente na pandemia, né? Que a gente está usando álcool 70 para tudo. Então, então o que, que a gente tem aqui? O que, que vai mudar, né? A gente vai mudar isso aqui, ó. Teve essa mudança daqui. Hidrocarboneto era o, né? O sufixo. E agora no álcool é o, ol, né? Então a gente vai ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver é a mesma coisa, né? O número de carbonos, aqui a gente tem 4 carbonos, né? Que já estão numerados. A gente só tem ligações simples. Então, a gente tem o intermediário AN e a gente tem um álcool. Aqui a gente sabe que por causa da hidroxila. Só a hidroxila caracteriza que é um álcool? Não. A gente até viu, acho que no início de funções, que para ser um álcool a gente tem que ter essa hidroxila ligada só a ligações, a carbono, né, com ligações simples. Então, por isso que é um álcool. A gente vai ver mais detalhadamente isso. E a posição da hidroxila, né? Que está no carbono 2, 1, 2, né? Sempre a menor posição, se ela fosse numerada da esquerda para a direita, ela seria a posição 3, né? Então, a gente preza pelo menor número sempre, então por isso que ela é 2. Então, como que vai ficar essa nomenclatura? Butan, né? 2-ol. Por quê? Essa numeração sempre se refere ao evento, ao que está acontecendo na frente. Então, o que está acontecendo aqui? A hidroxila está na posição 2. Tudo bem até aí? Vocês vão falando aí, gente. Eu fiz algumas alterações. Boa noite. Vai, enfim, vamos lá. Na apresentação. O que, que a gente tem que se questionar? Rapidinho, deixa eu só pegar um negócio aqui do carregador. O que, que a gente tem que se questionar, né? Para nomear um álcool? Né? A mesma coisa. Qual a cadeia principal? Se tem ramificação, se tem saturação. E agora a gente tem um grupo funcional. E aí a gente tem que lembrar da ordem de prioridade para numerar, tá? Então a gente vai nessa ordem. Do grupo funcional ele tem maior prioridade que a insaturação, e a insaturação tem maior prioridade que a ramificação. Então a gente vai ver tudo isso nesses exemplos aqui que eu botei para vocês. Então a gente vê aqui, ó, a gente tem o quê? Quantos carbonos? 3. Você consegue ver isso? Ó, e aí a gente tem hidroxila aqui. Então, para 3 carbonos a gente tem o quê? Qual qual é o radical dele? Vamos, gente. A gente tem prop, né?
Então, aí a gente vai fazer o quê? Prop, a gente só tem ligações simples. Então, é propan, né? A gente tá em qual posição? Lembra da prioridade, o grupo funcional é um, né? A primeira a prioridade máxima, né? Vamos dizer assim. Então, tem que ser, esse aqui vai ter que ser um. Então, é butan, é propan, um ol, né? Ou não, aí vai ter que ser propan um ol mesmo. Ou propanol. Aí, mas aqui teria possibilidade também de estar hidroxila nessa posição. Então, é sempre bom a gente numerar, porque é sempre bom não. O correto é numerar, tá? Então, é isso. Esse aqui, gente, vocês vão me falando aí. Ó, a gente tem um, dois, três carbonos também. E como que vai ser o nome desse? É semelhante ao outro. Gente, vocês estão muito quietos. Ó, aqui é um, aqui é dois e aqui é três. Qual que vai ficar esse nome aqui? O que que diferenciou desse para esse? Tem uma ligação dupla, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que referenciar isso no nome. Oi, pode falar. No caso, seria prop, 2 em, 1 all. Isso, é isso mesmo. Porque o que a gente vai ver? Na verdade, aqui poderia ser de Wander, né? Poderia ser sem o um. Não, aqui aí a gente pode, assim, não precisaria botar um, porque a gente está indicando essa dupla aqui, senão já seria um enol. Aí, isso aqui, ó, é um álcool, mas tá vendo que tem essa terminação aqui, é enol. Então, não se confunda, eu sempre faço por parte, né? Aqui a gente tem três carbonos, aqui a gente tem na posição 2 uma ligação dupla e ol do álcool. Mas tá certinho. Poderia ser um ol, poderia botar aqui um ol também. Aí o que aconteceu? Aí esse aqui, ó, já tem quatro carbonos. E aí, um, dois, três, quatro. Então a gente aqui já é simples, né? Só ligação simples. Então a gente tem o que aqui? O radical é but. Então a gente tem Butan 2 all. isso mesmo. Por que que é 2? Ó, a gente poderia numerar daqui, seria 3, né? Aquele exemplo do anterior, né? E aí a gente vê que a menor numeração aqui é o 2. Esse aqui, gente, ó, esse aqui é um ciclo, né? Aí a gente tem aquela partezinha, né, do nome mesmo, ciclo, mais o nome do hidrocarboneto, né, vamos dizer assim, da cadeia principal, mais o sufixo, que vai ser ol por causa da hidroxila que é alcoólica. Então a gente vai ter o quê? Ciclo. Ciclo etanol. Isso. E a gente não precisa aqui botar. Ó, a gente não precisa botar o H e a gente não precisa botar a numeração, porque a gente só tem essa opção aqui, tá? Então, quando não tiver outra opção, não é melhor nem botar, porque fica redundante, tá? Mas sempre ver se tem uma outra possibilidade de numeração. Esse aqui, gente, ó, a gente tem quantos, ó, um, dois, três também, três carbonos. Mas o que que diferenciou aqui? A gente tem três hidroxilas, né? Que é o grupo funcional do álcool. Então, como que a gente vai nomear esse aqui? Esse aqui a gente não viu ainda.
Vamos por parte nesse aqui. Ó, a gente tem prop, né, de 3. Mas aí a gente tem o quê? O AN de ligação simples. Isso. Uhum. Mas aí a gente tem 3 hidroxilas. A gente vai botar ol aqui direto? Não, né? A gente vai fazer o É, quê? no caso, eu colocaria tracinho 1,2,3, aí colocaria. Eu não sei, aqui tem o MET, o ET e o 3 é o quê? Que significa que tem Não, três. então. Então, Porque aí aqui já é assim, de 3, não é prop, é tri. é, Porque aqui é como se fosse um número, tipo assim, mono, di, tri, tetra, né? Aqui já é como se fosse quantidade. Então, a gente vai ter aqui triol, tá? Então, eu mandei isso aí tudo certinho para vocês, né? Mas assim, quem não olhou, principalmente, para a gente ir construindo aqui para vocês entenderem, né? Alguém tem dúvida, gente? Ó, eu tenho que numerar. Por quê? Poderiam ter 2 hidroxilas no mesmo carbono, tá? Então, assim, eu tenho que numerar todas as hidroxilas, né? 1, 2, 3, tá? Então, esse tri aqui se refere a 3OH, né? Triol, né? Significa que são 3 hidroxilas alcoólicas, beleza? Mas geralmente você vai ter tri, tá? Geralmente. Mas pode, não sei, não lembro, tetra não. Só assim, coisa metil e tal. Então aqui a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Então, a gente tem qual radical para isso? Essa aqui é a cadeia principal. Então, Professor, oi, pode falar. quando o grupo funcional se repetir na cadeia, sempre vai precisar colocar esse tri aí, como foi o exemplo da hidroxila? Pode acontecer Beleza. com outros grupos também, sem ser o álcool? Não, pode ser, porque a gente nunca tinha visto, por exemplo, a gente não. Por exemplo, no hidrocarboneto a gente botava dieno, tipo assim, era 2 duplas, né, e tal. Agora a gente está repetindo o grupo funcional, que é tipo assim, o ol, né, a hidroxila, o que caracteriza o grupo funcional, que não tinha isso no hidrocarboneto, a gente está repetindo. Então tudo isso pode repetir, tipo assim, aqui de entre, né, entendeu? Só que quando for, se não for a cadeia principal, tipo dos carbonos, vai ser mono não, gente, vai ser ol, diol, triol. Eu falei mono, é porque depois a gente vai falar de mono. Não, você entendeu? Tipo assim, se tiver só uma hidroxila, vai ser ol, como aqui. Se for, ó, duas, vou fazer isso aqui logo para você ver. Ó, aqui temos duas. Como que vai ser aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então a gente tem pente, né? Que é o radical de 5. Só ligações simples. Então, tá? Agora, a parte do. Só falta a parte do grupo funcional. Aí a gente tem duas. Como que a gente vai colocar? A gente vai colocar a primeira posição. Aqui não importa que é uma molécula simétrica, então, tipo assim, não importa de lado, né? Vou contar daqui para cá. 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem aqui na posição 2 e 4 tem hidroxila. Então, 2 e 4. Aí aqui a gente vai botar como? Qual é o prefixo de 2? É di. Então a gente tem aqui diol. Você entendeu? Aí ficou
como um E. Você entendeu a diferença? Aqui sempre, né, esse met, et, prop, pentan, pet, pint, né, tudo. Aqui não, quando repete outra coisa, quando não tem repetição, a gente bota o nome próprio, e quando tem mais repetições é di, tri, tetra, tá? Então é isso que acontece. Então vamos para essa aqui. Você entendeu mesmo? Professora, Entendi, se tiver só obrigada. um. Tá, nada. Ah. Se tiver Se eu só tiver um. só um, então é esse caso aqui, ó. No caso do grupo funcional do álcool, é só ol. Entendeu? Tipo assim, se for uma insaturação, é só em. Entendeu? Uma saturação de dupla. É o nome normal que a gente já tá vendo daquelas tabelinhas. Você lembra da tabelinha? Agora eu não tô botando não, porque vocês já treinaram muito com hidrocarboneto. Tá bom? Então vamos ver esse aqui que é mais um pouquinho complicado. Aí a gente, esses dois aqui, né, vão mudar sobre a posição. Aí eu quero ver se vocês conseguem me falar aqui. 7 carbonos. O que é? Oi? Não, eu queria só perguntar se o que eu achei que ia estar certo. Seria 4 metil hept 5 em 2-ol? 4. 1, 2, 3, 4. Sim, 4 metil 5. Aqui 5. Ai, meu Deus, 5 em 2ol. Isso mesmo. Isso mesmo. Por quê? A gente tem aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente tem aqui o grupo funcional hidroxila, então ele é prioridade. Então, a gente vai ter que contar daqui, né? Da parte direita. Então, 2, 3, 4. Se eu botar onde tem, gente? 4 e 5. Então, a gente vai ver em outro exemplo que quando empata, a gente tem que ir desempatando com a ordem de prioridade, tá? Então, vamos aqui. Eu vou até botar aqui o nome, ó, para vocês verem. 4-metil hept 5-N2ol, né, na verdade. Por quê? Aqui a gente tem o metil, né, que é só por que ele é ramificação? Porque ele está fora da cadeia principal. Então, ele só tem aqui um carbono, a gente tem, e está na posição 4. Hept é de 7 carbonos, 5-en é por causa da posição da dupla, e 2-ol por causa do grupo funcional, está na posição 2, tá? Então, a gente tem aqui outro exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Então, a gente tem o quê? Um metil, a gente tem essa hidroxila aqui, que a gente tem que numerar, e a gente tem essa dupla aqui. Então, a gente vai ter aqui. Mas, da onde que eu vou numerar? Eu começo aqui, da estrela ou do outro lado? Ou desse lado aqui da linha? Da linha? Então, não. Então, é da dupla. Dupla tem prioridade, né? Porque em saturação ela tem prioridade a ramificação. Aqui a gente tem tanto na posição 2 uma ramificação, né, se a gente fosse contar desse lado, e em saturação aqui uma dupla. E aí a gente vai começar pela estrela porque em saturação tem prioridade da ramificação. Então eu vou botar aqui 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ter Ficaria, tipo assim, tanto do lado direito, se começasse a contar o do lado esquerdo, a hidroxila ficaria no carbono 4, né? Não ia fazer muita diferença. Isso. Primeiro a gente teria que ver o grupo funcional. Isso mesmo. Aí ficou igual. Aí agora eu tinha que ver a próxima prioridade, você entendeu? Que era em saturação. Então é a dupla. Então, onde que a dupla fica menor, entendeu?
Você entendeu? Entendi, sim. Então, aí a gente fica com esse nome aqui, 6-metil-hept-2-N-4-O, tá? Então, esse aqui a gente já tinha feito, eu já tinha feito com vocês. É isso aí, tá? A gente tem classificação de álcool. Pela hidroxila alcoólica, né? É isso que eu fiquei confundindo, gente. Monoálcool, diálcool, triálcool. Aí aqui, né, quantidade de hidroxila alcoólica, porque a gente pode ter outros tipos de hidroxila, a gente vai ver mais para frente no comparativo com os outros, com as outras funções, com enol e fenol. A gente tem primário, secundário e terciário aqui no exemplo também, ó. Isso aqui em relação esse carbono aqui imediatamente ligado ao hidroxila, ele está ligado só a um carbono, a dois, né? A gente vê o que está diretamente ligado a ele, tá? Então, a gente vê primário é esse aqui, né? Secundário e terciário, tá? E esse aqui de baixo, a gente já viu em classificação de cadeia, saturado, insaturado e aromático, tá? Eu botei aqui, eu nem vou focar muito nisso aqui, porque eu acho que não é muito o foco da aula, mas assim, eu botei aqui para vocês todos aqueles exemplos, o que eles são, né? Monoálcool, saturado, primário, todos aqui, e aí a gente tem aquele, esse aqui é um triálcool, né? Saturado, tá vendo? E secundário, tipo, aqui, né? Vamos supor, ele tá ligado a dois carbonos. Aqui também, por exemplo, esse aqui seria primário, né? Então, aí teria, dentro da mesma coisa, teria que ver qual hidroxila a gente está se referindo, né? Então, aqui também botei secundário, né? Quando só tem um, fica mais fácil classificar. E aqui eu queria só chamar a atenção, né, para insaturado, que a gente, você está vendo aqui, ó, não é direto nesse carbono aqui. A insaturação, a dupla ou a tripla, né? Então, é sempre tipo na cadeia toda que a gente tem que classificar. Por quê? Se fosse uma dupla aqui, não seria um álcool, seria um enol. Então, a gente vai ver isso direitinho. Porque a hidroxila, para ser um álcool, ela tem que estar em ligações simples, tá? Só queria chamar atenção para isso. E aí, a gente vai ver, né? Esses aqui são os mais comuns, né? Mas aqui a gente vai ter pela nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial. Esses, ó, vou fazer direto aqui com vocês. Com um carbono só, é um álcool. Vai ser o quê? Gente, qual é o prefixo aqui? Met, né? Ol. Isso, não, é metanol. Porque tem o das ligações simples. E aí, eu não sei se cortou, eu que não escutei, Edmando. Aí, metanol. Esse aqui, dois carbonos. Vai ser o quê? Metet prop, gente. Na veia. Etanol. É, etanol, tá? Então, a gente tem aqui o etanol, que é o nosso querido álcool. Tanto de gasolina, né, que tem gente que coloca, mas de coisa de combustível, né? E também na parte do nosso dia a dia. Esse aqui, gente, ó, esse tem três, esse tem três. O que que vai mudar aqui? Esse aqui é o quê? Vocês lembram do radical que a gente via assim? Quando ele era linear, a gente tinha o nome, quando ele era quebrado, né? Era outro. Então, a gente pode fazer a mesma analogia, como se fosse se a gente for analisar pelo radical, né? Ele aqui é um propil. Então, a gente, né, se fosse... ele não é um radical, tá, gente? Eu só estou quebrando aqui para vocês saberem.
Então, ele é um propanol, tá? Aí eu vou botar aqui os nomes certinho para vocês, vai ficar mais fácil. E esse aqui, ele seria um isopropil, né? Mas, assim, o que acontece? Aqui a gente vai nomear como propan 2-ol, né? Porque a gente está. Ele é um propano, mas a hidroxila dele está na posição 2, tá? Aqui 2. Então, é por isso. Esse aqui também está linear e tem 4 carbonos. Então, a gente tem o quê? O butanol. Agora, aqui a gente tem 4 também, mas a gente tem essa quebra aqui. Então, a gente vai falar como? Ah, a gente vai botar propan. Não, a gente vai botar 2-metil, né? Propan, não. Então, aqui a gente vai esquecer, assim, a gente tem que fazer, assim, vendo a cadeia principal mesmo, vendo se tem ramificação, para a gente nomear certinho. E a gente troca, né, mesmo princípio da nomenclatura de hidrocarboneto, só que trocando o sufixo por ol, né, ou por ol. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem 4 aqui também, né? Mas está no carbono aqui 2. Então, a gente vai ter butan 2-ol, tá? Então, aqui a gente também tem que ser sempre a menor numeração. Aqui a gente vai ter o quê? A gente tem 3 e a gente tem uma ramificação. Então, a gente vai ter aqui 2-metil-propan 2-ol. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Tem uma diferença sutil aqui. Por quê? Esse aqui, o AL tá numa posição 1 e esse aqui tá na posição 2. Então, é meio que subentendido que quando você não coloca, tem que estar na posição 1. Se ela estiver diferente disso, ela vai precisar ser dita, escrita, né, no caso. Então, é isso. E aqui, a gente tem esse aqui, que é um pouquinho diferente, porque a cadeia dele aqui é mista, né? Tem uma parte aromática aqui, um carbono aqui. Então, a gente vai fazer como isso? A gente vai botar... porque, na verdade, isso aqui não é uma cadeia toda. O que é a cadeia principal é só essa bolinha aqui. Por quê? Ele que está ligado à hidroxila. Então, a gente só bota... Vou até apagar aqui, para não ficar isso com vocês. Então, só esse aí que é Só esse aqui. Esse aqui é uma ramificação, tá? Então, a gente vai botar o quê? Quando tem o anel aromático como ramificação, a gente tem fenil ou benzil? Vocês lembram? Sem o carbono é fenil. Então, a gente lembra da diferença? Se fosse aqui tudo com um carbono, né, um CH2, seria benzil. A gente tem o fenilmetanol, tá? Aqui tem o gabarito também. E aí, a gente vai para a nomenclatura usual. Vocês vão me falando aí do horário, que o meu celular tá longe. Eu não tô conseguindo ver. O que acontece? A gente, não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, até esqueci de botar umas imagens aqui, mas a gente tem o álcool etílico, vocês conhecem, né? Geralmente as pessoas conhecem álcool etílico, álcool metílico, álcool isopropílico.
que é utilizado, eu acho que é para limpar, né, celular, essas coisas. E aí, isso é uma nomenclatura muito usada, só que ela é usual, não é oficial. Só que os vestibulares, eles pedem na mesma, assim, é como se fosse uma coisa tão sabida, vamos dizer assim, que eles não fazem muita diferença, não. Então, aí vocês precisam saber. E como que é a estrutura dessa nomenclatura, né? É álcool mais o radical mais ico. Aí, dependendo, você vai ter que acentuar, porque é por causa do português mesmo. Então, aqui a gente tem o álcool metílico, o álcool etílico, o álcool propílico. Aí, aqui, esse tipo de nome, ele leva em consideração como se fosse um radical mesmo. Então, ele leva como se fosse a estrutura toda. Então, por isso que aqui é como se fosse nomear um radical, tá? Então, isopropílico. E álcool isobutílico, aí aqui, não, butílico, isobutílico, né? Que a gente vê aqui. Então, sec-butílico, né? Que é um carbono secundário. Terc-butílico. Então, a gente vê que é como radical mesmo. E aqui, por isso que eu perguntei para vocês, né, desse negócio do benzílico, porque aqui com esse carbono, ele é um benzil. Então, aqui considerou-se como se toda essa estrutura fosse uma ramificação da hidroxila, entendeu? Então, aqui já a nomenclatura é benzílico. Só para vocês saberem mesmo. E assim, é muito comum. Então, principalmente esses aqui, assim, muito mesmo. Então, foquem nesses. Ai, gente, isso aqui eu que desenhei, meu Deus. Horrível. Mas eu ia botar como exercício para vocês, mas eu resolvi fazer na mão mesmo e mostrar para vocês, né? Por quê? Essa estrutura aqui toda é muito grande, então a gente vai ter que dividir, né? Nas partes, eu gosto de dividir, né? Vocês têm total liberdade para fazer como vocês preferirem, mas assim, eu acho que fica mais fácil a partir da nomenclatura. Eu indico, né, começar pela estrutura base. Você tem que saber quantos carbonos, né, você tem na cadeia principal. Então, a gente identificar, né, o que indica isso, no caso aqui é os EPT. Então, a gente tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou mostrar aqui que já está pronto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí a gente tem o quê? Então, essa parte que foi. Agora a gente vai ver aqui. Aí a gente pode ir pela ramificação mesmo. 5 isopropil. Então, não, na verdade a gente vai ter que ir por ir até o final, né, da cadeia principal para depois ver as ramificações. Então, vamos lá. 1,4 de EN e 3 OL, né? A gente sabe que o OL, ele tem prioridade. Então, tipo assim, 1, 2, 3. Então, se esse aqui é o meu 3, a gente vai ter que se basear nele para numerar os outros. Então, esse aqui é o meu 1, né? Então, esse aqui é meu 4. Então, as minhas duplas vão começar 1 e 4. E a hidroxila tá aqui no 3, tá. Agora, 5 isopropil. Então, é nesse carbono aqui a gente tem esse Y. Agora, 3,4 de metil, tá vendo? Di aqui. Tem 2 metis. Um na posição 3, tá vendo aqui? É esse aqui. E um na posição 4. Então, esses dois aqui, a gente consegue montar a estrutura. Agora, álcool sec-butílico. Aí a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai botar. Eu faria assim, né? 4 aqui. 4 carbonos.
pode ser linear mesmo. Só que, na verdade, aí você botar sec, aí é um tá no secundário aqui. Então, uma hidroxila tem que estar aqui. E aí depois eu completo com hidrogênio, tá? Então aí a gente vai vendo aí essas coisinhas, esses detalhes, porque geralmente a gente faz estrutura para dar um nome, mas muitas vezes vocês podem ter dificuldade no contrário, né? E esse aqui é o etanol, e aí ele é bem fácil, né? É CH3, CH2 ou H. Então, seria, eu vou fazer. O que que a gente tem aqui? Gastei mais tempo com, com enol, com álcool, porque o álcool ele é mais importante mesmo. Mas a gente também tem o enol. Lembra que eu falei para vocês que pode enganar a nomenclatura, que a gente tem que fazer com muito cuidado, assim. Então, a gente tem o quê? En de dupla ou de OH. Então, vocês podem pensar, se vocês gostarem de pensar pelo nome, que é uma dupla ligada ao H. Então, a gente tem que ter, né? Por exemplo, aqui. Esse mesmo carbono está ligado a uma hidroxila e uma dupla. Então, isso aqui é um enol, tá? Então, a gente vai ver aqui. E qual seria o nome dele, né? A gente tem um, dois e três. Como que ficaria o nome desse? Eu queria que vocês me dessem esse e esse aqui. Esses três aqui, porque esses três aqui pode confundir vocês. Vocês podem me falar aí? Qual que é esse aqui primeiro? Eu vou botar um númerozinho aqui. Um, dois e três. Ó, vamos lá, gente. Prop. Ó. Agora, como que eu vou fazer? Como que eu vou montar essa parte da dupla e da hidroxila aqui? Porque isso é Dois, questão. Oi? 2 enol. Não entendi. Propen 2,1-ol? Propan 2,1-ol? Isso aqui que você falou? Propen 2,1-ol? Não. Não. 2 em 1-ol? Assim não dá certo, não, mas 2 em 1-ol. Então, não seria assim, não. Porque a prioridade aqui, a gente vai ter que fazer assim. Ó, propen 2-ol. Por quê? A gente aqui vai ter a dupla. Esse aqui vai ter que ser o 1, né? E 2 e 3. Porque de qualquer forma a hidroxila seria 2 e aqui tem a dupla. Então a gente teria essa prioridade na insaturação. Então a gente vai ver o quê? Prop, né? Em, que está na posição 1, e a hidroxila está na posição 2. Então, esse aqui seria o nome correto. Agora, esse aqui, o segundo, ele também tem 3 carbonos. Todos esses que eu numerei têm 3 carbonos. Esse aqui é o qual? Esse 2. Eu vou fazer aqui só. Qual é o nome desse? Esse aqui a gente fez. A gente tem o quê? Propen 3ol. Oi? Propen 3ol. 3. Ó. 1, 2, 3. A gente tem a menor numeração. Não, aqui é 2, ó. Propen. Não, é o que acontece. Aí, aqui, a gente tem
Isso aqui é um enol? O que caracteriza um enol? É a dupla ligada diretamente nele. Uhum. E aqui tem não, né? Ó, a gente tem uma ligação aqui, ó, e a dupla aqui. Então, o que que acontece? Esse aqui é um álcool, mas como que ele é nomeado aqui? Propen-2-enol. Por quê? É isso que eu falei, né? Que não pode confundir. Porque aqui a gente tem a dupla na posição 2, a gente tem um álcool, por isso que é O aqui. E esse aqui? Esse aqui é um enol ou não? Deixa eu botar aqui que é álcool. É um álcool. Qual? O O de 3, cima ou de baixo? esse 3 aqui. De Esse aí. Não. Não, gente, olha só, vocês não estão entendendo nada, ó. Ó, aqui, nesse carbono aqui, eu tenho uma dupla e tenho uma hidroxila ligada. Então, isso aqui caracteriza o enol. Ah, então tem que ser ligado no carbono e não diretamente no álcool. No OH, quer dizer. Não, isso, não. É, tipo assim, ó, tá vendo? Esse carbono aqui tem a dupla e a ligação OH. Esse aqui tem a dupla e a ligação OH, entendeu? Entendi. É que eu tava pensando que tinha que estar no OH e não no carbono. Não. E aí, isso. Aí aqui a gente tem o quê? A gente tem propen-1-ol. Esse aqui tá tudo no 1, tanto a dupla quanto a. Ai, meu Deus. A hidroxila. Então a gente pode botar, né? Propenol ou propenol. E aqui a gente teria o quê? Essa aqui é uma ligação, ó, 1, 2, 3, 4, né? Mas aqui também não seria, né? Não seria, aqui seria álcool. Por quê? A gente tem um álcool insaturado, porque não está no mesmo carbono, tá? Então aqui vou botar álcool também. Vocês entenderam, gente? Sim, sim. Lembra da chamada, professor? Ah, tá. Ah, tá. Então tá bom. Vai estar na hora, né? Então tá bom. Então eu vou terminar. Deixa eu ver. Então, melhor terminar, porque. Ai, gente, deixa eu só fazer um negocinho aqui com vocês. Negocinho não. Uma outra explicação aqui. Só para começar, depois eu volto nesse mesmo slide aqui na próxima aula, pode ser? Mas assim, eu só queria, para fechar também a ideia aqui, né? Ó, o que que diferencia o álcool, o enol e o fenol? A gente está vendo que a hidroxila aqui do fenol, vou fazendo isso aqui, o carbono da hidroxila está ligado ao anel aromático. Então, a gente, no álcool, tá só ligações simples. No enol, a gente tem uma dupla no mesmo, né? O carbono diretamente ligado à hidroxila tem uma dupla. E aqui a gente tem uma dupla também, só que ela não é uma dupla qualquer, é uma dupla de anel aromático. Então,
Isso que caracteriza o fenol, tá? Então a gente tem uma nomenclatura de fenol um pouco diferente, assim, que é hidroxi, né, referente a hidroxila, mas o nome do hidrocarboneto. Então a gente tem aqui, tem essa nomenclatura aqui, né, tem outra aqui, mas essa aqui é a mais comum, que é hidroxibenzeno. Porque se a gente tirar a hidroxila, o que sobra é um benzeno. Então, esse aqui é o hidrocarboneto correspondente, tipo assim, fora o que está na dupla. Então, é isso que a gente vai ver aqui em fenol, tá? E isso se repete, né? Tipo assim, aqui também. Por exemplo, aqui a gente tem um anel aromático, só que ele está em fórmula estrutural, direitinho, assim. Aí, tá vendo? As duplas aqui intercaladas. Aí a gente tem o quê? Na posição, vamos supor, 1 e 3, né? Vamos supor, não, é isso, só que a gente poderia fazer ao contrário também. Esse ser o 1 e esse ser o 3. Então aqui a gente tem o quê? Dihidroxi. Lembra que a gente falou que podia, eu falei, né? Que podia ser qualquer coisa que tivesse dupla, tipo assim, 2 vezes. Então a gente tem aqui a repetição da hidroxila. Só que, como a gente nomeia a hidroxila aqui hidroxi, a gente está repetindo isso, né? De hidroxi, tá? Então, benzeno. Então a gente está assim. Não tem muito mistério nisso aqui, não. Isso aqui é referente ao nomenclatura de aromáticos, né? Que a gente viu que na posição 2, né? Quando é de substituído, a gente pode botar ol, né? Então, ocresol. Então, a gente tem esse aqui é muito comum mesmo, mas fora ele, sugiro fazer só esses nomes aqui, oficiais, sabe? Então, a gente vai ver mais esses oficiais aqui. Esse aqui que é muito, muito, muito comum, a gente vai entender por que esse nome e associar essa estrutura, tá? Então, aqui a gente tem 1 hidroxi, 2 metil benzeno, ou ocresol, né? Porque o ocresol está na posição aqui. Poderia ser meta, tudo diferenciando pelo metil, na posição do metil, né? Se ele estivesse aqui ou aqui, seria orto, meta ou para, tá? Então é isso que eu tinha, assim. Aí tem alguns exercícios, mas não vai dar tempo de eu fazer com vocês agora. E aí eu quero fazer esse exercício com vocês. Ou aí eu podia mandar, não sei, direitinho com a resolução. Vocês preferem o quê? Deixa eu parar aqui. Vocês preferem que eu faça aqui com vocês ou que eu mande para vocês bem, bem explicado assim? Não sei. O que? Os exercícios? É, Eu posso... acho legal tentar fazer antes. Quem tava falando, gente? Ah, uma menina. Pode falar. Não, eu ia falar o que Elivander falou. Então vocês preferem o quê? Tentar fazer antes, aí, tipo assim, qualquer coisa vocês me falam. Se tiver dúvida, aí eu faço, mas assim, que também já tá meio corrido, né? Com o Enem agora em novembro vai ficar bem, bem corrida a matéria. Assim, se eu for ficar parando pra fazer. Aí vocês veem também a lista de exercícios que eu deixei lá no Classroom, gente. Tá bom? Não sei se vocês tentaram fazer, mas tchau, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, Tchau, professora. Boa noite. boa noite. Professora, já fez a chamada?
Quem tava falando, gente? Eu esqueci de ligar de novo. Ai, meu Deus. Depois vocês vêm. Tem alguém? Não. Ó, eu vou sair.